Olá, estamos aqui para falar um pouquinho aí de uma parceria que, a partir da música clássica, século 17, 18, com o surgimento das orquestras, surgimento das óperas, a gente até tinha ali no período barroco, que é um período anterior à música clássica, a gente tinha já um prenúncio da orquestra, mas é no período do século 17 e 18 que ela se sistematiza efetivamente, ela tem uma grande exploração aí, juntamente com a orquestra, né, juntamente com a ópera também, e a gente vai ver uma parceria grande entre música, né, a música instrumental, o canto, que no caso da ópera, e junto com a dança. Então a gente tem aí um trio perfeito aí. A gente vai ver aí que o balé clássico, ele está normalmente aliado, pelo menos nesse período aqui, desse período clássico, aliado entre orquestra, ópera e dança. Seria aí as grandes apresentações aí para entretenimento do público. Então o público ficava realmente maravilhado assim com essa junção aí, encantado. Então a gente tem aqui a música no romantismo, tá? Ela se caracteriza como uma música do século aí 19, tá? A gente teve já aí o período da Revolução Francesa e a gente tem uma mudança muito grande entre o período do clássico, da música clássica para a música do romantismo, no qual aqui a gente vai ver que existe uma primazia da sensibilidade sobre a razão. Então, lembrando aqui, a gente vai pensar romantismo, século XIX, e busca da expressividade, da subjetividade dos autores, dos músicos, tá? Em detrimento da razão, justamente que é um período aí que a gente vai contrariar, né? É um período que vai se contrapor à música clássica, que ela era efetivamente racional, ou seja, ela era muito rígida, ela tinha sistemas muito rígidos de composição. Aqui no romantismo ela segue também uma ordem, um estudo, mas ela vai valorizar esses aspectos mais emotivos, mais a sensibilidade. Aqui também a gente vai ver que no romantismo como característica ele tem inflação dos sentimentos e da expressão. Então veja que bacana uma apresentação, né? Não é quase nem um teatro, né? É uma sala, apresentação aqui de piano e o público muito próximo aqui e que tem, claro, todo mundo muito formal, enfim, como era a época que pedia, né? Mas a música aqui ele tinha esse tom enfático de ser romântico, de falar de sentimentos, de falar dessa subjetividade escondida ali, que até então não era explorada, porque se a gente for pensar, na Idade Média ela tinha uma função mais voltada ao pensamento cristão, no Renascimento se repete um pouco isso, na música clássica tinha uma primazia da técnica, da razão, e o romantismo então começa a dar vazão a essa expressividade maior aqui do artista criador, né? Então o artista que cria mais essa relação de humana, né? Não de perfeição, mas do lado mais de ser humano. O Schubert foi um dos grandes representantes aqui desse período, tá? A gente não conhece, a gente fala Bach, Mozart, a gente conhece mais. Schubert também é conhecido, mas não tanto, né, quanto os outros anteriores que a gente comentou nas aulas de música clássica, por exemplo. Tem o Schumann também aqui, tá? Que é um compositor romântico alemão. Então eles, né, representaram esse período aqui. O Chopin, né, o Frédéric Chopin, talvez o Chopin desse momento aqui talvez seja o mais conhecido aqui por nós, né, assim, pelo menos a gente tem uma referência ao nome dele de maneira mais efetiva. E olha que interessante aqui, a gente colocou ali os grandes, né, os grandes compositores, mas veja que a música do romantismo, por mais que ela tenha representantes eruditas como Chopin, por exemplo, a gente vai ver que a música no romantismo ela começa a buscar ter uma vertente mais da música popular e folclórica. Veja que interessante, né? Não parece
viável, né, essa relação entre uma música erudita, dos grandes mestres ali do romantismo, mas a gente vê que o romantismo ele desemboca então nesse período para essa vertente mais folclórica e popular. Então a gente tem esse início de elementos da música folclórica e da música popular devido às diversas ondas nacionalistas que ocorreram na Europa naquele tempo. Ou seja, a gente vai ver aí que a música se impregna do nosso cotidiano, então isso é bem interessante. Essa música popular, essa música folclórica começa a invadir esses espaços mais eruditos e acadêmicos, mais sérios aí. Então, bacana, e que isso, claro, para nós brasileiros tem bastante influência também dessa música mais folclórica e dessas músicas mais de origem popular, que buscam dar uma identidade ali a certas populações, ao povo mesmo. Então, é a busca da identidade do que há de mais característico numa dada região. Então isso é super bacana e o Brasil também sofre essa influência também, tanto nas músicas quanto nas artes plásticas também, tá? E junto aqui com a música romântica, a gente não poderia falar então, não deixar de falar da dança romântica, tá? Então, junto com a música romântica, temos a dança romântica, que buscam então essa sensibilidade que tem primazia sobre a razão, da mesma maneira que lá na música, tá? Então, porque na verdade música e dança aqui, elas estão juntas, elas estão aliadas, é quase que como se a dança conseguisse expressar aquilo que a dança, ela enfatiza aquilo que a música quer exprimir por meio de movimentos corporais dos dançarinos ali, tá? Mas claro, essa dança do romantismo aqui, ela tem como origem o balé clássico e ela também tem todas as suas técnicas, as suas especificidades aqui, mas essa junção aqui, ela se torna uma parceria aí com bastante sucesso aí. O balé, então, vem como essa expressão de sentimentos pessoais, né? Pessoais que eu digo, não é que o bailarino faz o que quer, né, na dança, mas ele vai buscar expressar os sentimentos humanos. Então, isso que é interessante, né? Tanto o compositor quanto o bailarino, né, que claro, ele tem ali um diretor que compõe a peça, no qual ele vai, ou é a reprodução de uma obra literária, né, ele vai representar e expressar sentimentos pessoais no sentido de sentimentos humanos, nos quais nós humanos nos identificamos. O amor, a paixão, a tristeza, a raiva, a alegria são coisas que são comuns a todos nós, porque somos humanos, e de uma certa maneira vai contagiar, influenciar as composições e as peças ali de dança, tá? As coreografias de dança. E junto então com a dança romântica tem o que eu havia comentado com vocês, que são as óperas, né? E a ópera aqui, pessoal, então ela detinha esse monopólio do balé, que era submetido então à classe rica conservadora, que buscava aí a toda a prova o entretenimento. Eles buscavam essa beleza, né? Que às vezes tinha orquestra junto. Então eles buscavam aliar uma coisa com a outra. É como se o balé fosse a parte narrativa, quase teatral, do que o cantor de ópera estava aí se expressando, entendendo então que aqui quem bancava mesmo as grandes óperas aí, os grandes concertos, grandes óperas, grandes apresentações de balé, era a sociedade burguesa que gostava mesmo de assistir essas grandes peças aí, essa junção aí, que claro, tinha uma beleza realmente significativa, tá? E também aqui eu dei um salto aqui um pouquinho na história, né, falando um pouquinho sobre o que seria a dança moderna aqui. A dança moderna, ela acontece já, ali a gente falou do romantismo, né, a música com a dança, e aqui a gente dá um salto na história para falar um pouquinho da dança moderna, que ela acontece mais ou menos na década de 50 e nos Estados Unidos, tá? Então ela
os Estados Unidos, a dança norte-americana, lembrando que na Europa a gente tinha todo um pensamento mais engessado, uma tradição histórica muito forte que não se permitia tantas liberdades de produção. Assim como nas artes plásticas, a gente vê que a partir da década de 30 e 40, os artistas europeus migram para os Estados Unidos da América porque eles lá têm uma liberdade de se expressar. Nas artes visuais, nas artes plásticas, a gente tem o expressionismo abstrato como sendo um movimento essencialmente norte-americano, e a gente vai ver que grandes personalidades na área da dança, como a Isadora Duncan e a Martha Graham, elas aí têm aí um espaço para poderem se expressar. Elas não eram norte-americanas, mas elas têm aí essa possibilidade de conseguir um momento de experimentação, coisa que com o balé, que é muito métrico, muito repetitivo e sistemático, não se tinha essa liberdade, e elas conseguiram aí se expressar, tanto é que a gente vê que é quase uma expressão teatral que elas fazem com o corpo aqui. E a gente tem aqui também o François Delsarte, tá? Que ele foi o descobridor dos princípios fundamentais da dança moderna, e ele concentrou sua pesquisa em experiências nas relações entre alma e corpo. Então veja que do lado esquerdo aqui, a gente tem ali uns exercícios que ele promovia, né, para os seus bailarinos, para tentar buscar essa expressividade do corpo para conseguir aí então essa conexão entre alma e corpo. Até a gente pode relacionar um pouco aí com o balé romântico, né, que busca expressar sentimentos. O único porém é que no balé a gente tem aquela dança rítmica, seriada, metrificada, os passos têm que ser executados com perfeição. Aqui na década de 50, com o François, com a Isadora Duncan, enfim, eles tinham uma liberdade de se expressar sem seguir uma métrica, uma técnica tão rígida, tá? E a gente tem aqui, né, que também vai influenciar os norte-americanos, uma escola germânica e a sua linhagem americana. Então ela surge na Alemanha e depois ela tem uma linhagem americana, norte-americana, né? E que daí ela tem uma nova abordagem do movimento. Então veja que interessante aqui, né? Antes a gente pensa, quando a gente fala em dança, talvez assim a maioria do senso comum vai pensar, puxa, dança é balé, né? Então a gente fica muito impregnada da coisa do balé, dos passos que são ritmos metrificados e decorados, são todos iguais, que se repetem com perfeição. E aqui a gente tem uma nova concepção a partir da década de 50, que seria a arte moderna e contemporânea, que é de pensar o corpo, pensar o movimento do corpo. E isso é muito bacana porque muda essa concepção de alguma coisa sistematizada, que o balé é uma vertente da dança, ela não é toda a dança. Então aqui a gente começa a pensar a questão do corpo e o movimento desse corpo, como está aqui, né? Essa abordagem rítmica do corpo, criar um movimento e criar um ritmo para esse corpo, mas não é esse ritmo seriado e tão sistematizado ali como era no balé, que eles ficavam praticamente engessados ali, né? E essa abordagem aqui dessa escola germânica, que teve uma vertente norte-americana, a gente tem o Rudolf Laban. O Laban, ele foi assim um dos precursores de pensar o estudo do corpo, o movimento corporal, e ele é super importante. Então dei uma estudada, dei uma clicada, procurem artigos sobre o Laban, o histórico dele, vocês vão ver o quão importante ele foi, que ele criou um método que pratica uma série de exercícios corporais com graduação do grau de dificuldade. Então ele cria aqui, olha, esses hectágonos, essas estruturas geométricas, no qual o bailarino ele se exercita e ele se propõe aí criar movimentos diferenciados com graus de dificuldade diferenciados, tá? Para uma espécie de autoconhecimento corporal, para saber dos limites do corpo, para saber até onde esse corpo pode ir e o que ele pode alcançar, mas sem buscar perfeição, sem buscar uma técnica de repetição, tá?
E a gente tem então aqui também movimentos claros e econômicos, quase que teatrais. E a Mary Wigman foi uma das fundadoras da escola germânica que influenciou a escola americana também. Aqui a gente vê, no caso ela, a gente nem imagina que é uma apresentação, parece mais uma apresentação teatral, né, pessoal, do que uma apresentação de balé, tá? E o dançar hoje, aqui a gente vai pensar no início do século XX, né? A gente volta, a gente tem duas vertentes, na verdade. Tem essa dança mais pesquisa, movimento, e tem também essa dança mais do balé clássico, que o balé clássico nunca vai morrer, né? As escolas ainda formam grandes bailarinos, e é uma dança de caráter mais elitizado. Então, no século XX, a gente ainda tem o balé. Não é que o balé morreu porque surgiu o Laban, enfim, surgiu essa linhagem norte-americana, ele ainda permanece muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter aqui, então, dançarinos, pesquisadores em dança, em movimento, no corpo, que vão aí, paralelamente, aí buscar conviver junto com o balé, que é essa pesquisa do movimento, do corpo. E a gente tem uma grande representante aqui, que é a Pina Bausch, que inclusive tem um filme sobre a trajetória dela. Se puderem assistir, se tiverem acesso no YouTube, seria bastante interessante para vocês verem que a concepção dela é completamente diferente do balé. Então vejam que hoje, assim como na música, como nas artes plásticas, nas artes visuais, a gente vê que na dança a gente tem uma diversidade de coisas acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente tem uma dança contemporânea extremamente de top, de pesquisa, né? A gente tem o balé clássico ainda que nunca vai morrer. Então a gente tem a convivência de várias diversidades aí, tanto na música quanto na dança. Então basicamente seria isso. Até mais.